Atos capítulo 1, verso 8. Diz assim a palavra de Deus: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serei minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Amém. Senhor, fala a tua igreja. Venha a nós, Senhor, edificando, consolando, e nos fazendo, ó Pai, ter a visão gloriosa que o teu reino traz para todo aquele que se arrepende. Fala conosco, Pai. Alimenta os teus filhos, em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Podeis sentar. Jesus, ele diz essas palavras e em seguida ele é assunto aos céus. E ele volta para a presença do Pai. Esse verso 8, ele fala de muitas coisas importantes. E ele tem um papel importante na vida da igreja, mas não só para aquela igreja de Jerusalém, mas para a igreja de Cristo, até que ele volte para buscar a sua igreja. Esse verso 8 fala que os apóstolos de Jesus receberam poder. A igreja só vence o mundo por causa do poder de Jesus Cristo, por meio da pessoa do Espírito, que está em nós, está no nosso meio, que nos conduz em oração, que nos leva à adoração. Mas diz ainda que o Espírito Santo viria sobre os apóstolos, e isso aconteceu lá no Pentecostes, no capítulo 2 de Atos. Mas Jesus diz uma coisa importante para cada discípulo dele em seguida. Vai vir poder, porque o Espírito vai descer sobre vocês, mas ele fala que sereis minhas testemunhas. Ele está falando para aqueles homens ali, para aquelas mulheres que estavam ali também junto, que sempre estavam com Jesus. Vocês vão ser minhas testemunhas. E nós, a igreja, somos, dentro de toda a criação, aquela agência, aquele lugar que testemunha de Jesus, que testemunha que Deus enviou o teu Filho para morrer por pecadores, e que Ele salva todos aqueles que se arrependem. Mais interessante ainda é que Jesus, Ele também fala do ponto de vista do crescimento da igreja. Ele fala da geografia, de como vai ser o desenvolvimento dessa igreja, que vai iniciar quando o Espírito vem sobre eles, lá no Pentecostes. Porque ele diz assim: vocês vão ser testemunhas em Jerusalém, que era o lugar onde eles estavam. É onde começa a igreja. A primeira igreja é a igreja de Jerusalém. Mas depois ele fala que eles não vão ficar somente em Jerusalém, mas eles também vão pregar ali nas outras cidades que estão ao redor, que é a Judéia. E depois eles vão para um lugar um pouco mais longe, Samaria. E deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês sabem como que Jesus vai fazer para a igreja que está em Jerusalém começar a ir para Samaria? O que Jesus faz? Ele vem falar com eles? Ele manda a revelação? Não. Ele permite que a igreja comece a ser perseguida. E quando então os cristãos são perseguidos, eles fogem da perseguição e eles vão para outros lugares. E quando eles vão para Samaria, o que eles fazem? Eles pregam. Eles são testemunhas, mas perceba como que Deus fez. A estratégia de Deus, que às vezes para você, mas como? Deus
é sábio. Deus sabe a maneira de fazer o povo dele pregar. Deus nunca abandona o seu povo no meio de sofrimento. E depois diz ainda que eles também seriam testemunhas até os confins da terra. Pensa comigo, o que é confins da terra? É qualquer lugar. É qualquer lugar que era muito longe para Jerusalém. Confins da terra é a China. Confins da terra são os países da África. Os confins da terra é Três Lagoas. Que um dia chegou alguém aqui pregando o evangelho. Nós nem sabemos quem foi essa pessoa, mas um dia o evangelho chegou aqui por meio da pregação de um homem ou de uma mulher, e então a igreja foi se expandindo. E aí quando chega no capítulo 2 de Atos, o que acontece? Aquilo que Jesus falou que iria acontecer, aconteceu. Exatamente 10 dias depois, Jesus ressuscita no domingo. 40 dias ele se mostra para os seus discípulos. Ele não se mostra para quem não era dele. Com 40 dias ele é assunto aos céus, que é exatamente essa passagem que nós estamos lendo aqui. Depois que ele volta para o céu, os apóstolos, esse colégio apostólico fica esperando. Quando é que vai acontecer o cumprimento? Quando é que o Espírito vai vir? 10 dias depois, o Espírito vem sobre eles. Numa festa de Pentecostes. Pensa, ali tinha judeus de todas as nações. Tinha os prosélitos, que eram os convertidos ao judaísmo, vindo de todas as nações. E de repente, os discípulos começam a falar em línguas. E então, Pedro, quando vê tudo aquilo, ele toma a frente, ele era o líder natural do colégio apostólico, e ele começa a pregar. E diz aqui a escritura no capítulo 2, que nessa pregação dele, quantas pessoas se converteram, irmãos? 3.000 pessoas. Por quê? Porque o poder de Deus estava com eles. E então a igreja começa a crescer. Jerusalém não tinha uma igreja só, existia mais de uma. Eles começam a ir para a Síria, na Antioquia, eles começam a descer para o Egito, eles começam a ir para todos os lugares, pregando o evangelho de Jesus. E a igreja cresce, e os judeus começam a perseguir a igreja, e com o tempo também o Império Romano começa a perseguir a igreja. Quando chega no ano de 64, o imperador Nero, ele começa uma grande perseguição contra a igreja, contra os cristãos. Diz a história que ele põe fogo em Roma. Vários bairros da capital do império são destruídos. E coloca-se a culpa nos cristãos. E então eles são presos, então eles são perseguidos, então eles são martirizados, eles são colocados como se fossem tochas humanas, e os seus corpos são colocados fogo, como se eles fossem os culpados daquele incêndio. E diz a história que é nessa época que Pedro é martirizado. Paulo perde literalmente a cabeça por causa do evangelho. E muitos cristãos são mortos. Muitos cristãos perdem os seus bens, eles são perseguidos. E isso é só o começo de uma perseguição. Mas quanto mais o sangue de homens e mulheres e crianças são derramados por causa do evangelho de Jesus Cristo, a igreja cresce, a igreja fica forte, a igreja se espalha. Porque a igreja é movida pelo poder de Jesus Cristo. Por isso ela é invencível. Por isso o Estado não vai vencer ela. Por isso que Satanás não vai vencer ela. Por isso que o pecado não vai vencer ela. Porque Cristo morreu na cruz pela igreja. Aleluia. Chega o final do primeiro século. E o último apóstolo parte para encontrar Jesus. João, o discípulo amado, aquele que ficava encostado no peito de Jesus, ele morre provavelmente com uns 90 anos de idade.
sendo um velho pastor ensinando aqueles que vão suceder os apóstolos de Jesus, porque as doutrinas estão lançadas, o Apocalipse foi escrito, a última revelação foi entregue por povo de Deus, agora vão e sejam testemunhas de Jesus. Mas quando então entramos no segundo século, no terceiro século, o que nós vemos? Perseguições. Aquelas histórias que a gente vê nos filmes. Os cristãos são colocados para lutar com feras no Coliseu romano, para ser espetáculo e diversão para a corte palaciana, para todos os nobres, a aristocracia romana que ali assiste a morte de homens e mulheres, porque eles preferiram passar por tudo isso, passar pelo martírio, passar pela morte, do que negar o nome de Jesus. Juntamente com essas perseguições, nós começamos a ter os embates mais importantes da história da igreja, as lutas mais complexas que a igreja teve que passar. E que lutas foram essas? Quem é Jesus? Quem é o Espírito Santo? Como pecadores são salvos? É somente pela graça? Ou a obra do homem pode levar ele a merecer diante de um Deus santo e perfeita salvação? Nós começamos então a ter alguns combates históricos, combates onde a luta é pela verdade. Por isso que nessa noite nós estamos aqui falando do surgimento, muito rapidamente falei, mas do que acontece depois que as verdades são firmadas, da decadência da igreja e os precursores da reforma. Nós podemos lembrar aqui de um africano, de um homem negro, chamado Atanásio. Atanásio vai ter uma disputa com outro homem muito conhecido na época por todo o Império Romano, defendido pelos bispos da época, e a maioria da igreja estava do lado de Ário. E Atanásio, praticamente o único teólogo, o único que se colocava firme diante de tudo, diante de todos, dizendo: Jesus Cristo é totalmente Deus. Porque Ário dizia que Jesus não era divino como o Pai. E então Atanásio se levanta contra ele, eles vão para um concílio, e quando chega nesse concílio, vários bispos, vários pastores reunidos para discutir essa verdade. Pensa o que eles estão discutindo: Jesus Cristo é totalmente Deus ou não? Jesus Cristo é semelhante ao Pai? Porque se Jesus Cristo for em algum instante inferior à essência do Pai, digo a vocês, Jesus Cristo então não é Deus. Ele seria então uma criatura, por mais que fosse a maior criatura, mas ele não seria totalmente divino, semelhante ao Pai. E então eles vão para essa discussão nesse concílio, e Atanásio se vê sozinho ali na cidade de Nicéia no ano de 325, lutando contra praticamente toda a igreja toda favorável a Ário. O que Ário dizia? Fala: não, Jesus foi criado, Jesus não é totalmente Deus, Jesus não é como o Pai. E então o auxiliar, as pessoas que estão perto de Atanásio, perguntam para ele, fala: Atanásio, você está sozinho, e agora o mundo inteiro está contra você. Então Atanásio fala a célebre frase: se o mundo for contra a verdade, então eu serei contra o mundo. O mundo aqui que ele estava falando era toda a igreja da época, todos os bispos, todos os teólogos. E esse homem então, levado pelo poder do Espírito, ele faz a explanação do seu ponto, e ele sai vitorioso, sozinho, porque ele defendia aquilo que era verdade. E ali então,
a igreja está segura, porque se ali, aquele concílio define que Jesus não é Deus, já seria a maior crise da história do cristianismo. Porque se Jesus não é Deus, ninguém está salvo, porque só Deus pode salvar o homem. E ao mesmo tempo, ele tem que ser humano. Por quê? Para ser o nosso representante perfeito diante de Deus, para fazer aquilo que você não pode fazer, mas ele fez no nosso lugar. É uma época também aqui das discussões sobre quem é o Espírito Santo. E chega-se à conclusão que o Espírito Santo também é Deus, é divino. E então é cunhado aqui a questão, finalizada a discussão sobre a Trindade. O Pai, o Filho, o Espírito. Pense as dificuldades para tratar esses assuntos. Chegamos então a outro discurso também fervoroso, 2 homens, um de cada lado. Agostinho e Pelágio. Pelágio. O homem pode salvar a si mesmo. Se o homem tiver uma boa moral, se ele fizer boas obras, Deus salva ele. E a igreja começa a abraçar essa doutrina de Pelágio, que vai receber depois o nome de pelagianismo, porque vem de Pelágio. Mas então, levanta um outro africano, Agostinho, o homem que era promíscuo, um homem totalmente devasso, um homem orgulhoso, um maniqueísta, um homem totalmente pagão, totalmente longe de Deus, mas a graça de Jesus alcança ele. Então, quando Pelágio começa a convencer a igreja, lá no século IV, de que o homem poderia salvar a si mesmo, se ele fosse bom, se ele tivesse boas obras, e diga você, está cheio de pelagiano aí fora, pessoas que acham, porque ele faz as coisas certinhas, porque ele trabalha certinho, porque paga os tributos, porque é bom marido, porque é bom pai, que Deus vai salvar ele. Isso é pelagianismo. Isso é antigo na história da igreja. Isso tem mais de 1 milênio tentando assaltar a igreja da verdade, que Agostinho então, chamado doutor da graça, ele se levanta e fala, não, o homem não pode fazer nada para ser salvo. O homem só pode ser salvo pela graça de Deus, em Cristo. E é um novo embate. E Agostinho sai vencedor. Porque aqui eles estavam definindo. Eu estou falando aqui, irmãos, lá, nos anos do 300 e alguma coisa, no 4º século. Eles estão discutindo a salvação é pela obra ou salvação é pela graça, e até hoje a discussão está aberta. Muitas pessoas estão dizendo, não, eu posso fazer alguma coisa, se eu não fizer isso, Deus não me salva. Então Agostinho, lá no 4º século, ele vai começar a falar, não, Deus é soberano para salvar, todo homem é caído, o homem não pode salvar a si mesmo, porque ele está morto por causa dos seus pecados. É Agostinho que vai falar da depravação total do homem. É Agostinho que vai falar quando Deus salva pecadores pela graça. É ele que vai falar da eleição. Muitos ficam colocando, Calvino inventou essa doutrina. Não conhecem a história da igreja. Ele é o grande teólogo, o grande pastor, o grande pai da igreja, que se levanta e entende. Deus salva pela eleição. E isso não começa no Novo Testamento. Isso começa no Pentateuco. Porque pode ser que a igreja não entendeu ainda quando Moisés escreve Êxodo capítulo 19, falando quem é o povo. Raça eleita. Propriedade exclusiva. Reino sacerdotes. Olha quanto tempo foi falado isso. E até hoje muitas vezes a igreja não entende. Ele vai começar a defender que foi Cristo que pagou o preço pelo nosso pecado. Ele vai dizer que as boas obras não podem salvar ninguém. E detalhe, as boas obras não são aceitas por aqueles que não têm Cristo. Por quê? Porque são obras que não são acompanhadas pela fé. E lembre-se o escritor de Hebreus, o que ele diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Tudo que você fizer, se você não estiver fazendo com fé em Cristo, aquilo não agrada a Deus.
Uma pessoa que não é convertida a Jesus, tudo que ele faz, por mesmo que seja uma coisa da graça comum, que seja uma coisa boa, moralmente aos nossos olhos, não é aceitável diante de Deus, porque não tem fé. E repito, sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós chegamos na vida de um imperador famoso, que vai depois construir uma cidade, que vai levar o nome dele, e depois vai transferir o império romano do ocidente para o oriente, para a cidade de Constantinopla. É o famoso imperador, filho de Constâncio, Constantino. E Constantino, então, é aquele imperador que primeiro tem que lutar com mais 3 imperadores, porque o poder estava totalmente dividido no império na época, e no final ele se sai vencedor contra os outros 3, e então Constantino choca o império romano e faz a seguinte declaração: eu me converti a Cristo. Esse imperador, muito importante na história, tanto do império como da igreja, ele diz que se converte, mas ele não se submete à igreja. E aqui tem uma aplicação para você: alguém que se diz convertido a Cristo, habitado pelo Espírito, uma marca dessa pessoa, ela se submete à cabeça da igreja, que é Cristo, a palavra, e submete à própria igreja. Mas ele não se submeteu porque ele se via como o protetor mor da igreja. Ele dizia: eu sou o bispo dos bispos, eu protejo a igreja de Jesus. E ao mesmo tempo que ele se dizia cristão, ele continuava participando dos rituais pagãos. Você conhece alguém que vem num culto, mas depois vai tomar passe? Você conhece alguém que vem no culto e depois vai no terreiro? Você conhece alguém que vem no culto e depois vem com alguma superstição, algum misticismo? Então, Constantino era essa pessoa. Constantino só vai se batizar no seu leito de morte. Quando ele vê que ele está para morrer, então ele aceita o batismo. Em grande parte da sua vida, ele pensou que Jesus e o Deus do império, que era chamado de o Sol Invicto, eram a mesma pessoa. Olha que confusão esse imperador vivia. Mas o que acontece com a conversão de Constantino para a igreja? Vejamos. Primeiro, se o imperador se diz como cristão, se encerram as perseguições à igreja. A igreja para de ser perseguida. Ele traz paz à igreja. Ele começa a pegar as propriedades que o Império Romano tinha confiscado das igrejas, dos cristãos, e ele começa a devolver essas propriedades. Ele pega um grande palácio da família da sua esposa, imperatriz Helena, se não me falha a memória aqui, e ele doa para a igreja, e aquilo então se transforma num templo. Ele então também pega muitos cristãos e começa a colocar em cargos importantes do império, cargos administrativos. E ele convoca o primeiro concílio, o primeiro encontro de bispos para falar de assuntos importantes da vida da igreja em Nicéia, no ano de 325. E ele começa a apoiar, ele começa a colocar dinheiro público, dinheiro do império, para a construção das igrejas. Como é que a igreja viu tudo isso? Calma aí. A gente era perseguido, agora o imperador é cristão. Isso pode ter benefícios, mas isso pode ter um preço para nós. Qual será o preço? Parte da igreja, quando vê isso acontecendo, eles então resolvem sair ali das cidades e eles começam aquilo que nós chamamos de vida monástica. Eles começam a se isolar porque eles olham aquilo e eles falam: a igreja está perdendo a sua pureza, está tendo uma confusão entre o poder temporal do Estado e o poder espiritual da igreja. Nós não queremos viver assim. Então eles se exilam, eles saem, eles começam a formar comunidades de cristãos no deserto e começa um movimento monástico. Mas uma pergunta que eu tenho que fazer:
que a gente tem que pensar é: o que acontece com o culto da igreja com a chegada de Constantino? Até Constantino, os cultos eram simples. Os cultos eram feitos nas casas, as igrejas eram nas casas. Então, com essa conversão de Constantino, os cultos começam a ser feitos em templos dedicados. E eles também, os cristãos, começam com o costume de se reunir para orar em cemitérios. No culto, vai começar a utilizar aquilo que vocês veem em alguns eventos, o incenso. Alguém entra com algum ali, um utensílio e vai ali. Por quê? Porque aquilo era usado nos rituais dos imperadores, nos rituais pagãos. Então começa a trazer para dentro da igreja. Os pastores, na época também chamados de padres, começam a ter roupas especiais, vestimentas sacerdotais, porque nas outras religiões tinha essas roupas, trazendo o quê? Uma imagem de pompa. Eles começam a fazer procissões e começam a fazer os coros. Percebam que a partir da entrada de Constantino na vida da igreja, ele vai mexer diretamente naquilo que é mais importante, o culto, onde Deus é adorado. E então nessa época, começa a construção de grandes igrejas e grandes basílicas, essas basílicas que você vê enorme hoje, tanto no Brasil como no Vaticano, em todos os países da Europa, em muitos lugares, começam ali. E os imperadores que vão suceder Constantino, eles vão começar a construir grandes basílicas, mas eles colocam os seus nomes, porque eles querem ser lembrados, eles querem proteger a sua memória, eles querem que a igreja lembre deles como benfeitores. A mulher de Constantino decide fazer uma viagem para Jerusalém. E ela chega lá, ela diz na volta que ela encontrou os restos, pedaços da cruz de Jesus. Ela traz madeira e aquilo vira uma relíquia, aquilo vira uma coisa quase mágica para a igreja. O que acontece com isso? O cristianismo começa a ser uma religião popular, porque todo romano, automaticamente, por uma decisão de um edito, se torna um cristão. E aí então, essas pessoas chegam na igreja, mas não há quantidade suficiente de líderes para avaliar a conversão, ver se nasceu de novo, porque até então, antes de Constantino, a pessoa chegava, ela era preparada, ela esperava muito tempo, ela estudava até verificar se realmente era convertido, mas está vindo muita gente. Ô pastor, não dá para esperar não, você tem que batizar, pastor. A pessoa falou que crê em Jesus, batiza ela. Mas quem que vai cuidar da vida dela? Não, Jesus cuida dela. Não tem mais preparo para batizar as pessoas. E o pastoreio começa a falhar. Pergunto a vocês, existe isso hoje? Existe pessoas sendo batizadas de maneira apressada, sem preparo nenhum, que depois quando você conversa com elas, que ela entende, ela fala: eu quero me batizar de novo, eu não entendi o que eu estava fazendo. Por quê, pastor? Porque falharam com a pessoa. Será que muitas vezes as igrejas falham em pastorear os seus membros? Isso tudo aqui foi a influência de Constantino. E aí então, as basílicas eram construídas com mármore polido, as lâmpadas eram de ouro e de prata, e tinha aqueles mosaicos na parede, e aqueles tapetes bonitos. Olha só como que a igreja vai se transformando, até que Constantino morre em 337. Mas mesmo com a morte dele, a história da igreja muda, porque o mundo começou a entrar, o paganismo começou a entrar, o Estado começou a entrar dentro da igreja. Tanto é verdade que depois, que figura que vai surgir na história da igreja? Que a Escritura não tem base bíblica para isso. Vai surgir a figura do papado. Essa palavra, papado ou papa, na verdade era um termo que significava papai. Então, em cada lugar onde tinha um bispo que fazia supervisão ali de várias igrejas, de vários pastores, eles carinhosamente chamavam o bispo de
papai. E então esse termo papai vai ser então sequestrado e vai ser utilizado pelo bispo de Roma, que vai se intitular como o Papa. Ele vai se colocar como superior sobre os outros bispos, sobre os outros pastores. Mas por que isso acontece? Um bispo muito bom do ponto de vista político, quando o Império Romano começa a ser invadido pelos bárbaros vindo do norte, ele tem uma qualidade ali, uma diplomacia de dialogar e de fazer acordos protegendo a população. Então ele começa a ficar uma pessoa importante, e junto com isso ele diz o seguinte: aonde Pedro morreu? Aonde foi o martírio de Pedro? Foi em Roma. Ele diz que tudo isso é um plano do próprio Deus para que os bispos da capital do Império Romano, Roma, fossem os sucessores daquele a quem Jesus fala que dá as chaves do reino de Deus, Pedro. Mas isso é uma grande heresia, uma grande mentira. E é então por causa disso que vai surgir essa figura que vai se tornar o Papa. Ali há isso, o enfraquecimento do poder imperial nessa época, porque pensa, o império estava sendo invadido por várias correntes bárbaras, os hunos, os vândalos, e nesse vácuo, os bispos de Roma começam a ter mais influência sobre a vida política, até que no final eles vão sequestrar tudo isso. Com um tempo depois, se vocês prestarem atenção nas histórias, nos filmes da Idade Média, quem é que oficiava a cerimônia de consagração dos imperadores? Eram os papas. E se o papa excomungasse o imperador? Ele estava num sério problema, porque a cristandade toda estava ali. E aqui então começa a grande corrupção da igreja. E a partir disso então, eu vou narrar rapidamente algumas inovações do romanismo, né? Como a gente pode chamar a igreja católica. No ano 200, eles começam, os pais que perdem seus filhos, começam a dar oferta para a igreja por causa dos filhos. No ano 240, começa a ter intercessão dos mortos. No ano 260, começa a ter o uso do sinal da cruz, que eles usavam para se identificar um com o outro, como se fosse uma saudação. Em 325, Constantino, por lei, ordena: vocês têm que guardar a sexta-feira santa, e vocês têm que jejuar. Percebam, o imperador agora está dando ordens para quem? Para a igreja. E aí está a origem da sexta-feira santa. Constantino falou que os cristãos tinham que jejuar, tornando lei algo que tinha que ser voluntário, algo que tinha que ser do Espírito. 380, começa a intercessão pelos mortos. No ano 400, a ideia do purgatório. O que é o purgatório? A pessoa morreu, mas ele não foi para o céu direto, porque depois que ele foi batizado, ele ainda cometeu pecados, e agora como nós vamos fazer? Ele já morreu, como é que ele vai ter perdão dos pecados? Fala, não. Se você começar a rezar, se você começar a pagar alguma coisa aqui, dar uma oferta para a igreja, nós vamos fazer intercessão então, pelo seu filho, pelo seu pai, pela sua irmã, pela sua esposa, e ele então lá no purgatório, ele vai diminuir o tempo dele ali, ele vai poder depois entrar no céu. Eles lançam essa ideia do purgatório, um lugar que não é mencionado na Escritura. Eles criam também uma outra ideia muito popular, de que aquelas pessoas que não eram tão más para ir para o inferno, mas não eram batizados e não poderiam ir para o purgatório, eles criam um lugar chamado limbo. Todas as crianças que morriam sem ser batizadas na época, eles não iam falar que ia para o inferno, mas eles também não podiam mandar para o purgatório porque não tinham sido batizados. O que eles fizeram? Eles criaram um lugar chamado limbo. Não é nem céu, não é nem inferno. No ano 666, o número da besta, eles dizem o seguinte: a partir de agora o culto tem que ser em latim, não pode ser na língua do povo, tem que ser em latim. Em 754 começa a invocar Maria, em 787 começa a cultuar imagens. No ano de 818 eles começam a dizer que o pão e o vinho
que são símbolos do corpo, o sangue de Cristo, são literalmente o corpo e o sangue de Jesus. E depois disso, então, eles começam a adorar os elementos da ceia. Por isso que vem o nome hóstia consagrada. A hóstia, ela recebe adoração, porque ela é literalmente Jesus ali. Por isso que o sacerdote católico faz até hoje. Quando ele pega, vamos lá, ele pega, ele levanta, ele fala, o corpo de Cristo. Aí a pessoa abre a boca, põe a língua para fora, para não cair para fora, para ele não ter erro do cara errar. Ele põe na língua, o cara engole. E nem dá o vinho, porque não pode derramar, porque é sacrilégio, porque aquele vinho é o sangue literal de Jesus. Heresia, mas a igreja está assim, a igreja está crendo, a igreja está refém dessas coisas todas. Você acha que é pouco? Deixa eu falar uma pior para você. No ano de 1229, o povo, os cristãos são proibidos de ler a Bíblia. Eu vou repetir. 1229, todos os cristãos são proibidos de ler a Bíblia, são proibidos de ter textos, partes do Antigo e do Novo Testamento nas suas casas. Se você quer conhecer a palavra, procura o padre, vai para a igreja, você não pode fazer isso na sua casa. A igreja de um abismo a outro abismo, se corrompendo, e percebam como que fica claro para nós que quando Constantino chega, quando o Estado se mistura com a igreja, essas coisas começam a entrar na casa de Deus. Isso tudo vai gerando uma revolta, isso tudo vai gerando aquilo que a gente fala que é a época das trevas. Isso tudo começa a deixar o povo confuso, o povo começa a não entender, o povo não tem mais acesso à Escritura. Por exemplo, a igreja vai criar extrema unção. O que é extrema unção? Ele vai numa pessoa que está no leito de morte, pega um óleo, passa ali nela e ora, porque aquilo vai ajudar ela a chegar melhor no purgatório. De onde que vem essa ideia da igreja na época? Eles pegaram aquele texto que Tiago fala, existe alguém doente? Chama os presbíteros, pegam o óleo, unge ele e faça oração, e Deus pode curar essa pessoa. Eles pegam essa passagem e transformam naquilo que nós chamamos de extrema unção, porque a pessoa tem que ter uma condição para chegar melhor no purgatório. Eles vão falar que quando eles batizam as crianças são regeneradas, ou seja, tem que batizar logo essas crianças, porque quando ela é batizada, elas são perdoadas do pecado original em Adão. Então não é que eles negam a depravação total, mas eles dizem que quando batiza, a pessoa nasce de novo. Mas a Escritura diz que o nascer de novo vem do Espírito, que depois vai vir a conversão, mas eles não. Eles defendem que quando você batiza a criança, é um novo nascimento. E aí vem a pergunta, mas se ela foi perdoada dos pecados, do pecado original, e os pecados que ela comete quando ela vai crescendo? Para esses pecados, existe o purgatório. O purgatório vem para purgar, para tirar, para perdoar os pecados que todos vão cometer, porque ninguém consegue ficar sem pecar. Eles vão proibir os padres de se casar, eles vão começar a dizer então que agora as pessoas cristãs tinham que procurar o padre e tinham que confessar os pecados, porque não poderia participar da Eucaristia, que é o nome que eles dão para a ceia, se você primeiro não confessasse seus pecados. Depois do padre ouvir o seu pecado, ele ia dizer para você, reza isso, reza isso, reza isso, faz uma boa obra, depois você volta aqui para falar que fez, você está liberado para participar da Eucaristia. Mas a Bíblia diz que só existe um mediador entre Deus e os homens, Cristo. Nenhum homem tem que mediar essa confissão de pecado entre um filho de Deus e o próprio Senhor. Mas essas coisas todas começam a acontecer, mas por mais que a igreja está ali totalmente se perdendo na idade das trevas, surge na Inglaterra um homem
que recebe a alcunha de a estrela da manhã da Reforma. Um padre inglês que nasceu em 1320, que estudou em Oxford, que se tornou professor em Oxford. E ele começa a criticar a autoridade do Papa. E ele começa a criticar o rei da Inglaterra. Ele começa a denunciar que a igreja está vendendo indulgência para os pobres comprar o perdão do purgatório. Ele critica o purgatório. Ele critica e chama de fantasias essas ideias de falar que a questão ali da hóstia e do vinho é literalmente o corpo de Jesus e o sangue, que nós chamamos de transubstanciação. E ele começa a defender algo que é importante para a história da igreja. Ele defende a pregação do evangelho. O povo de Deus precisa da pregação do evangelho. Mas por causa dessas ideias, por causa dessas críticas, por causa da defesa das verdades da Escritura, ele é excluído da Universidade de Oxford. Por que a igreja tem que achar tão estranho quando nós somos excluídos? Esse é o mundo corrompido. Um mundo que não busca o que é justo, um mundo que quer excluir toda a verdade ou não. Olha para como o homem define o que é casamento, o que é sexualidade, o que é verdade. Isso não tem que causar tanto assim estranhamento em você. Sempre foi assim e sempre será até que Cristo volte para buscar a sua igreja. Mas lembre-se, era proibido ler a palavra. Deixa eu falar para vocês, nessa época aqui de John Wycliffe, estrela da manhã da Reforma, uma família lá resolveu começar a ler a Bíblia em casa, traduzida para o inglês. A família foi condenada à morte. E eles eram cristãos. E eles amavam a Deus. Ele defendia que a Escritura era suficiente para a vida da igreja. E ele começou a traduzir a Bíblia para o inglês. E ele ensinou que somente em Cristo o cristão tem acesso a Deus. Ele diz: Cristo é o cabeça da igreja, não o Papa. Ele se torna um inimigo do Papa. Ele critica o culto às imagens, oração pelos mortos. Mas, já com uma certa idade, ele está num culto, está pregando, e ele tem um derrame, morre alguns dias depois, mas ele deixa seus discípulos, ele deixa livros escritos, e então os escritos de Wycliffe, da Inglaterra, de 1320, vai influenciar um professor lá na Boemia, um boêmio, chamado John Hus, conhecido como o Ganso, também um professor da Universidade de Praga, é a atual República Tcheca. Ele era filho de camponeses, ele começa a dar aula nessa Universidade de Praga, a cidade de Praga até hoje está lá na República Tcheca. Ele se torna um padre em 1400, ele traduz a Bíblia para o tcheco. E ele então pega a igreja, uma igreja de 3.000 pessoas, e ele começa a tirar todas aquelas questões que tinham colocado. E ele começa a fazer umas imagens diferentes na igreja. Ele começa a pintar assim na igreja dele. Ele pinta o bispo, o Papa e as pessoas beijando os pés do Papa. Aí do outro lado ele pinta Jesus lavando os pés dos discípulos. Na outra parede ele pinta o Papa andando no cavalo. E ele pinta Jesus andando a pé. Ele está denunciando o Papa, esse que estava aí usurpando a autoridade do cabeça, que é Cristo. Olha a coragem desse homem, usando as próprias paredes da igreja, uma igreja grande. E ele começa então a pregar, e ele começa a falar, e ele começa a pedir reformas na vida das pessoas. Ele diz que as pessoas precisam se voltar para Deus. E ele começa então a dizer: a Escritura está acima da autoridade do Papa. A Escritura está acima da autoridade do Papa. O Papa então conversa com o imperador romano e falou: precisamos conversar com esse homem. E eles trazem Hus para um concílio, vem aqui para defender as suas ideias, queremos ouvir. No meio das ideias ali do concílio, de repente falou assim: olha, mas agora tem um inquérito contra você, da igreja,
e agora você está preso, e você só tem que falar que todas as suas ideias estão erradas, e você tem que falar que o Papa é autoridade, e nós vamos então liberar você, e você pode ir embora. E ele diz, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou negar a verdade? Como é que eu vou contra a minha consciência? Cristão, presta atenção numa coisa. Não importa se todo mundo está indo por um caminho, nunca traia a sua consciência quando ela está sendo guiada pelo Espírito Santo. O que é certo, o que é errado, custe o que custar. E então, ele é condenado à morte. Ele é condenado à morte na fogueira. Eles fazem então lá a fogueira, e eles colocam fogo, e eles chegam pela última vez a John Hus, fala, John Hus, você se arrepende dos seus ensinos, você é um herético. Ele diz, eu não tenho como ir contra a minha consciência. Lembre-se que isso está acontecendo em 1415, lá na Boêmia, e então, esse homem é amarrado, e ele é colocado no meio da fogueira, mas enquanto ele está queimando, ele canta. As pessoas ouvem ele cantando, Cristo, tu, filho do Deus vivo, tem misericórdia de mim. Cristo, tu, filho do Deus vivo, tem misericórdia de mim. E ali a chama toma o corpo dele, e ele é totalmente ali consumido. Hoje na República Tcheca, no dia do martírio de John Hus, é feriado, porque hoje na República Tcheca, ele é um herói religioso nacional, e os seus discípulos vão começar uma igreja, chamada Igreja dos Irmãos Morávios. Esses irmãos morávios vão depois influenciar Martinho Lutero, vão influenciar John Wesley, e ela existe até hoje na República Tcheca, mas ele entregou a sua vida. Quando nós olhamos para John Hus e para John Wycliffe, tanto na Inglaterra como na Boêmia, nós precisamos lembrar de uma coisa, que por mais que muitas vezes a igreja, ela é assaltada por heresias, ela é pressionada pelo Estado, ela é usurpada por falsos pastores, nós temos que lembrar que nós precisamos focar os nossos olhos na verdade da palavra, porque esses dois homens são precursores daquilo que vai acontecer em 1517, na Alemanha, no Wittenberg, por Martinho Lutero. E o que eles trazem para nós, que nós temos que lembrar? Esses homens morreram, e qual era a causa deles? Mesmo que a igreja estiver corrompida, mesmo que os homens assaltaram os púlpitos da igreja, lembre-se, somente a Escritura. A Escritura é maior que a tradição. A Escritura é maior que a autoridade de um homem. A Escritura é maior que a autoridade do Papa. O homem não pode salvar a si mesmo. O homem não pode salvar pelas suas próprias obras. Ninguém merece ser salvo, mas Deus, pela sua grandiosa graça, por meio da fé em Cristo, Ele salva aqueles que se arrependem. Queridos, mesmo quando estamos vivendo momentos de crise, nós precisamos fazer como esses homens fizeram, vivendo numa igreja totalmente desviada da palavra de Deus, uma igreja praticamente morta, mas mesmo no meio dessa igreja herética, Deus levanta homens santos, Deus levanta homens pelo poder do Espírito, que começam a fazer a diferença. Mas percebam qual que é o segredo desses homens. Eles focam em duas coisas, somente Cristo e somente a palavra. Como é que nós, como igreja, vamos conseguir resistir qualquer situação que se levante contra nós? Como é que você vai santificar a sua vida? Como é que você vai vencer a sua natureza? Como é que você vai não deixar ser enganado por toda ideologia que vai cercar cada vez mais, tentando ganhar seu coração? Fique com a palavra. A palavra gerou a sua vida. A palavra que vai manter você no caminho, a palavra é que te alimenta, a palavra é que é a boca de Deus falando com você. A igreja viveu séculos terríveis
quando todas essas situações que eu narrei para vocês começou a entrar a partir de Constantino. Mas a partir desses dois homens, John Wycliffe e John Hus, a igreja vai começar uma nova fase. Quando John Hus estava na fogueira, ele disse assim: vocês estão matando um ganso. E Hus, na língua dele era ganso. Mas daqui 100 anos, Deus vai levantar uma águia que vocês não vão poder parar. Essa águia era Martinho Lutero, que Deus usou para começar a reforma protestante, para começar o movimento reformado, para começar o movimento luterano, para começar a igreja anglicana, para começar depois todas as expansões de avivamento por todas as nações da terra. Mas um homem morreu na fogueira e não negou a fé. Que Deus possa nos ajudar. Nessa primeira mensagem que nós estamos ouvindo aqui sobre o declínio da igreja e os precursores da reforma, porque na próxima mensagem eu vou falar sobre a reforma, para que você possa entender o que quer dizer ser uma igreja reformada. Esses homens são os precursores dessas coisas, porque a igreja em Lutero, em 1517, eles vão voltar para onde? Eles vão voltar para os ensinos de Agostinho, eles vão voltar para os livros da Escritura, e então eles vão romper com a igreja católica, e aí vai surgir os protestantes, vão surgir os reformados, os luteranos. Mas sobre isso nós falamos numa próxima mensagem.